O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos acompanhando durante esta semana a novena, a Semana do Bom Jesus das Oliveiras. E acabamos de escutar esse trecho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos do 1 ao 12. No versículo 1, Mateus relata que a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei ou do governador Herodes. E como esta fama chegou? Ora, quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 6, lá está escrito que Jesus percorria os vilarejos vizinhos à sua terra e, com isto, foi chamando a atenção e chamou também os 12 e começou a ensiná-los e enviá-los 2 a 2 a todo lugar que ele próprio devia ir. E também deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou a esses discípulos que não levassem nada pelo caminho. Quando nós lemos também o Evangelho de Marcos, e vamos lá no capítulo 6, versículo 12, os discípulos partem e, ao partirem, pregavam para que mudassem de vida. E também Jesus deu a eles a capacidade de expulsarem muitos demônios e ungirem muitos doentes com óleo e os curavam. Então, diante desta situação, meu irmão, minha irmã, é a partir desta situação que a fama de Jesus chega aos ouvidos de Herodes. Ou seja, a realidade, principalmente de muitas pessoas, estava mudando. Isto é, a vida de homens, a vida de mulheres, a vida de crianças, a vida de idosos estava se transformando, porque eram libertadas da opressão do mal, eram curadas de suas doenças e enfermidades. Ou seja, algo novo estava acontecendo, em outras palavras, estava havendo uma revolução sem armas, uma revolução sem espadas, uma revolução sem cavalos, sem canhões. Então, meu irmão, minha irmã, podemos entender que a partir desse momento
que essas pessoas eram libertadas da opressão do mal, eram curadas de suas enfermidades, então não havia mais motivo para a tristeza, não havia mais motivos para a dor, não havia mais motivos para o sofrimento. Muito mais, então, diante dessa situação, pelo contrário, havia então uma transformação de vida, havia transformação da situação e o corpo da pessoa, a alma desta pessoa era curada. Então tudo isso era motivo de alegria. E de repente, um ia comentando com o outro: olha, você viu o que aconteceu com aquele, o fulano? Olha, você viu o que aconteceu com Beltrano? Então essa situação de comentar com um, comentar com outro, chega aos ouvidos de Herodes. Ora, nesse trecho que nós ouvimos do Evangelho de Mateus, infelizmente é um trecho triste a princípio, porque nesse trecho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 3, vai Mateus relatando que João Batista foi executado por Herodes. Foi executado principalmente instigado pelo espírito de vingança presente em Herodíades, porque Herodíades odiava João Batista. Diferente não era o mesmo sentimento que a princípio Herodes tinha por João Batista. Muito pelo contrário, quando nós lemos o próprio Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, vai mostrar a princípio que João estimava, ou melhor, Herodes estimava João Batista. E ficava até encabulado com o que João Batista dizia. Então, a morte de João Batista, relatada neste trecho do Evangelho de São Mateus, é a princípio a antecipação da morte do bom Jesus, que na imagem do nosso padroeiro está de mãos atadas. Além de estar de mãos atadas, está também coroado de espinhos. E além de estar coroado de espinhos, está também com o manto vermelho. Então, por isso, a morte de João Batista é a antecipação da morte do bom Jesus. Mas durante esta semana, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a dirigir o nosso olhar para esta imagem. Fomos convidados a dirigir o nosso olhar para esta imagem do bom Jesus. Ao dirigirmos o nosso olhar para a imagem do bom Jesus, nós também somos convidados pelo Salmo 69, entre parênteses 68, nos versículos 33 e 34, somos convidados. Lá está escrito: humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, ou seja, terá vida, se procurardes o Senhor continuamente. Diz mais: pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Então, meu irmão, minha irmã, ao olhar para a imagem do bom Jesus durante esta semana, e principalmente na festa do nosso padroeiro, então, ao dirigir o seu olhar, peça ao bom Jesus que crie vida no seu coração. Que Ele faça também que você tenha esperança diante da dor, diante do sofrimento, diante de tudo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Mas nós pedimos nesta festa do nosso padroeiro, bom Jesus das Oliveiras, venha a nós o vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.